Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar de um assunto bem interessante aqui dentro da biossegurança, né? Que é a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Ela é bem conhecida aí como a CCIH. Até quem não é da área da saúde já ouviu esse termo em algum momento, né? Quem já acompanhou alguém internado, então a gente conhece bastante. Na última aula, vamos só recapitular aqui para não ficar perdido, nós falamos um pouco sobre as IRAs, que são as infecções relacionadas à assistência à saúde. E nessa aula nós vimos alguns conceitos, como por exemplo a infecção comunitária, falamos um pouquinho também de infecção hospitalar, falamos aí também sobre as infecções neonato, né, que ela pode ser de provável origem materna ou tardia de provável origem hospitalar. Nós vimos vários conceitos interessantes dentro dessa questão relacionada às IRAs, né? Nós falamos também, demos uma introdução sobre a higiene das mãos, e eu falei que hoje nós falaríamos aí sobre a questão da higiene das mãos mais profundamente, né? Travou. E hoje eu trouxe essa aula, nós vamos falar sobre isso no segundo bloco, e eu fiquei devendo para vocês de nós falarmos aí sobre a comissão de controle de infecção hospitalar. Como na última aula nós já tínhamos falado vários conceitos e tudo, eu preferi separar em dois tempos, né, para não ficar tão cansativo. A comissão de controle de infecção hospitalar, ela é composta por representantes, né? Tem que ser pessoas de nível superior. E aí nós vamos ter representantes médicos, enfermeiros, farmacêuticos, né? E eles vão trabalhar exclusivamente na CCIH, ou seja, o enfermeiro da assistência, ele não pode fazer um plantão na assistência e um na CCIH naquele mesmo local, né? Eles têm que ser funcionários exclusivos. Como que essa aula vai ser dividida? Eu trouxe uma linhazinha do tempo com as leis, as portarias, né? E também falando de como isso se desenvolveu no Brasil. E num segundo momento, nós vamos falar aí quais são algumas das atribuições da CCIH, né? Então vamos dar início aqui. O Programa de Controle de Infecção Hospitalar, que pode ser conhecido aqui como PCIH, né? Ele foi instituído pela Lei 9.431, de 97, vocês veem que é uma lei bem jovem, né? Que dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais de manterem esse programa. Então, todo hospital tem que obrigatoriamente ter um programa de controle de infecção hospitalar, né? E ele vai ser coordenado pela CCIH, que é a comissão que vai controlar e executar esse programa, né? Ela que vai criar o programa. Nós temos também a portaria 2616 de 98 do ano seguinte, né? Que ela vai dispor sobre de que forma que deve acontecer esse programa. Ela traz pra gente também alguns conceitos, como por exemplo, cirurgia limpa, cirurgia potencialmente contaminada e também cirurgias infectadas. Ela fala pra gente sobre a questão, fala aí levemente por cima, né? Sobre a questão da infecção cruzada, da higiene das mãos, até alguns conceitos que nós já vimos, como por exemplo, o conceito de infecção comunitária, infecção hospitalar. Então, tudo isso, né, que eu falei para vocês na última aula, que para ser considerada infecção hospitalar, ela tem que ser diagnosticado 72 horas após a admissão do paciente. Para ser infecção comunitária, ela já tem que vir da comunidade com essa infecção. Então, são conceitos que são tirados dessa portaria, uma portaria bem importante. Eu vou estar encaminhando ela para vocês junto com o material, para que vocês estudem. Inclusive, nós vamos ter questões da portaria. Eu não trouxe ela aqui na íntegra, porque fica muito cansativa a leitura, né? Mas eu vou estar encaminhando para vocês lerem e estudarem, vocês mesmos vão poder responder essas questões. E como eu sempre digo, né? Se surgir alguma dúvida, vocês vão me encaminhar no e-mail que fica disponível. Às vezes eu demoro um pouquinho a responder, mas assim, no máximo na semana eu vou estar respondendo para vocês, tá bom? Sobre a linha do tempo que eu falei para vocês. Em 1963, nós tivemos a primeira comissão hospitalar, comissão de
controle de infecção no Hospital Ernesto Dornelas, no Rio Grande do Sul. Vocês veem que foi bem antes, né? Eu trouxe aqui para vocês que a lei que institui, ela é de 1997. Lá, esse hospital, em 1963, ele já estava bem à frente do seu tempo, né? Quando nós ainda tínhamos o Instituto de Previdência Social, Instituto Nacional, que era o INPS, né? Que obriga os hospitais a constituírem uma CCIH em 1976, isso ainda antes da lei. E aí, em 77, veio essa lei, né? Também, em 1976, nós tivemos o decreto do Ministério da Saúde, que no artigo 2º determinou que nenhuma instituição hospitalar pode funcionar no plano administrativo se não dispuser dos meios de proteção capazes de evitar efeitos nocivos à saúde dos agentes, sejam eles pacientes ou funcionários, né, e circunstantes. A fiscalização é responsabilidade dos órgãos estaduais, que devem avaliar a condição dos exercícios profissionais. Aí aqui uma coisa importante que eu não coloquei no slide, mas eu já vou explanar aqui com vocês, é a gente falar sobre da forma que acontece a notificação, né, dessas infecções hospitalares. Sempre que a gente fala em segurança do paciente, nós temos que ter em mente que a notificação, ela não tem um objetivo punitivo. Quando se fala em notificar um agravo, uma doença ou uma infecção hospitalar, a gente faz isso como forma de conhecimento do que está acontecendo e também para melhorar o serviço de forma que ele não volte a acontecer. Então, você não notifica uma infecção hospitalar para que o funcionário seja punido. Não é esse o objetivo da notificação, tá? O objetivo é que a gente possa melhorar o serviço e, consequentemente, melhorar a segurança do paciente, né? Em 1983, já depois da lei, né, nós tivemos aí a portaria 196 do Ministério da Saúde, determinando a obrigatoriedade da existência de uma CCIH. E em 85 veio a notícia da morte, isso aqui é mais a título de conhecimento, curiosidade, né, do presidente Tancredo Neves, supostamente relacionada a uma deficiência no controle de infecção hospitalar. Nós temos também o Manual de Controle de Infecção Hospitalar e Centros de Treinamentos de CCIH. Em 88, nós tivemos a Portaria 232 do Programa Nacional de Controle de Infecção Hospitalar. Em 89, o primeiro Congresso Brasileiro de Infecção Hospitalar. Em 1990, o Programa Nacional é transformado em Divisão Nacional de Controle de Infecção Hospitalar. Então, vocês percebam que a questão toda de segurança do paciente, por exemplo, nós temos aí o Programa Nacional de Segurança do Paciente, né? Ele é de 2013, então é tudo muito novo, muito jovem, né? E por isso, nós sabemos que, até na última aula eu falei disso, né? Que muitos pacientes são acometidos aí por infecções relacionadas à assistência à saúde, pelas IRAS, né? Nós ainda temos uma grande dificuldade, mas que tem sido trabalhada em todos os hospitais, sejam eles públicos ou privados, cada vez de maneira mais imponente, para que seja controlado isso e para que seja aderido não só pelos funcionários, mas pela gestão e que nós tenhamos melhores resultados, né? Porque é triste uma pessoa ir ser tratada de uma doença ou de um acometimento de um agravo e sair de lá com uma infecção secundária relacionada à assistência. Olha só, né? Inadmissível. Então, assim, como nós falamos desde lá do começo, não é possível diminuir em 100% os riscos, né? Até o conceito de biossegurança fala isso, eu expliquei isso para vocês. Não é possível a gente eliminar todos os riscos, mas tudo aquilo que for possível evitar e diminuir, é isso que nós vamos fazer, né? Em 92, nós tivemos a portaria 930 do Ministério da Saúde, onde todos os hospitais do país deverão manter um programa de controle de infecção hospitalar, independente de entidade mantenedora. Em 1997, a Lei Federal 9.431, os hospitais do país são obrigados a manter. Então, vocês percebem que nós tivemos várias
portarias, várias a lei, né? A lei foi só uma, mas várias portarias que vinham falando sobre essa obrigatoriedade no país, né? É o conjunto de ações desenvolvidas, deliberadas e sistematicamente a redução máxima possível da incidência, da gravidade das infecções hospitalares. Aí, só trazendo aqui para vocês outro conceito, a título de conhecimento, sobre sobre as incidências e eventos adversos, né? A gente vê isso muito na segurança do paciente. Vocês vão ver que segurança do paciente está muito relacionado com a biossegurança, né? Então, incidência é aquele erro que ocorre, mas ele não acarreta nenhum dano ao paciente. Então, um exemplo, né? Eu vim aqui e administrei uma medicação errada, uma dipirona em um paciente errado. Mas esse paciente não tinha alergia àquela medicação, então não causou nenhum dano a ele, por isso a gente chama de incidente. Já quando acontece um erro que ele gera algum dano a esse paciente, né? Que aí pode ser uma debilidade, um problema psicológico, qualquer coisa do tipo, e até mesmo óbito, aí se torna um evento adverso. Essa é a diferença de incidente para evento adverso, tá? Então, o evento adverso, ele é um erro que gerou dano. E o incidente é um erro que não gerou dano, só a título mesmo de conhecimento. Em 1998, nós tivemos aí a portaria tão importante, né, que é para a CCIH, que é a 2616, que foi essa que eu falei que vou encaminhar para que vocês estudem ela na íntegra. É muito importante que vocês tenham essa portaria aí na mente, tá? Ela é assessoria de órgãos deliberativos da instituição e execução das ações da CCIH. Então, é essa portaria que institui para a gente quantos membros deve ter a CCIH, quem vai ser o diretor, quem são membros consultores, quem são membros executores. Essa portaria, ela vai mesmo ir operacionalizar a CCIH, tá? Ficou separado aqui, né? Mas aqui eu trouxe que ela define o programa de controle da infecção hospitalar. A CCIH, ela deve ser composta por todos os profissionais de nível superior, já tinha falado isso, né? Então, o técnico de enfermagem, ele não vai participar da composição da CCIH, mas todos os profissionais da saúde participam colaborando para a execução do programa, né? É importante que todos nós tenhamos esse conhecimento, apesar de que eles não vão participar aí da diretoria do programa, né? Ela é composta por 2 tipos de membros, que nós vamos chamar de consultores e executores, e o presidente da CCIH, ele pode ser qualquer um dos membros que vai ser indicado pela direção do hospital. Então, nós vamos ter aqui Hospital Regional da Escola Atena, né? Um hospital aí fictício. Quem vai decidir quem vai ser o diretor da CCIH do nosso hospital? Vai ser a direção do hospital. Então, seria a direção do Hospital Regional Atena que vai decidir quem vai ser o presidente da nossa comissão, né? Quem serão os membros consultores? Nós vamos ter os representantes de serviço médico, do serviço de enfermagem, serviço de farmácia, serviço laboratorial e administração. Lembrando que essa composição é para quando nós temos um hospital de grande porte, né? Com mais de 70 leitos. Hospitais que têm menos de 70 leitos, eles só vão precisar dos representantes do serviço médico e de enfermagem, né? Lembrando que esses membros, eles sempre têm que ser pessoas de nível superior, né? Os membros consultores da CCIH dos hospitais com até 70 leitos são apenas, aí é o que eu já tinha falado, né? Ficou dúbio aqui. Aqueles dos representantes de serviços de enfermagem e serviços médicos. Nós só vamos ter toda essa composição aqui que eu trouxe, né? Farmácia, laboratório, administração, quando tiver mais de 70 leitos. Os membros executores serão no mínimo 2 para cada 200 leitos. Então, tem essa continha. Se eu tiver um hospital com 400 leitos, eu vou ter que ter no mínimo 4 membros executores, tá? Como que vai funcionar a carga horária desses funcionários? Nós vamos trabalhar com 6 horas para o enfermeiro, 6 horas de serviço diário e 40 horas
4 horas para os demais profissionais. Então, por exemplo, se eu tiver um farmacêutico trabalhando na CCIH, ele tem que executar aí no mínimo 4 horas de serviço, né? E só o profissional de enfermagem, no caso o enfermeiro, que vai trabalhar com 6 horas, tá? Nos hospitais com leitos destinados a pacientes críticos, a CCIH deverá ser acrescida de outros profissionais de nível superior da área da saúde. Serão acrescidas 2 horas semanais para cada 10 leitos para os membros executores. Então, vamos entender aqui de forma mais simplificada. Eu trabalho com um enfermeiro num hospital, né? E esse enfermeiro exerce aí 6 horas diárias no serviço CCIH. Se no meu hospital eu tiver mais 10 leitos de serviço crítico, então eu vou acrescentar 2 horas para esse enfermeiro. Ao invés de 6 horas, ele vai trabalhar 8 horas por dia. Ficou entendido? E aí eu já vou pular aqui para mostrar para vocês o que é considerado paciente crítico, né? São os pacientes de leitos de UTI, berçário de alto risco, pacientes queimados. Nós temos aí o Agarran, né, em Brasília, que ele tem um serviço especializado em queimados, então a gente pode citar como exemplo. Pacientes submetidos a transplante de órgãos, pacientes hemato-oncológicos, pacientes de HIV/AIDS. Então, todos esses pacientes são considerados pacientinhos críticos. Então, vamos voltar aqui só para ficar bem amarradinho isso. Todo hospital que tiver paciente crítico, ou seja, exemplo, paciente de UTI, paciente queimado e todos aqueles outros que nós vimos, nós vamos acrescer 2 horas de serviços semanais para esses pacientes. Então, se o enfermeiro trabalha com 6 horas semanais, ele vai passar a trabalhar 8. Se o profissional das demais áreas trabalha com 4 horas, ele vai passar a trabalhar 6 semanais, devido a esses 10 leitos aí, a acresção desses 10 leitos, né? Não é especificamente 10. A cada 10 que aumenta, a gente aumenta 2 horas de serviço, tá certo? Porque esses pacientes têm maior risco de infecção, né? Vamos voltar aqui para a gente visualizar. Imagina aí um paciente. Opa, passou demais. Imagina aí um paciente de UTI, imunidade baixa, ele tem vários dispositivos médicos, então às vezes ele tá com catéter venoso central, às vezes é um paciente de hemodiálise. Olha só quantas portas de entradas nós temos para infecção, né? Então, por isso que esses pacientes precisam ser assistidos mais de perto, para a gente diminuir ainda mais o risco de infecção para esses pacientes, certo? E aí eu trouxe para vocês também quais são as atribuições da CCIH. No caso aqui eu trouxe algumas, né? Nós temos ainda outras, mas eu trouxe algumas para que vocês possam visualizar bem com que a CCIH trabalha, né? Isso aqui também tá lá na nossa portaria 2616, que vocês vão estudar em casa, tá bom? Então, nós temos aí vigilância epidemiológica em infecção hospitalar, investigação de surtos. Então, lá na enfermaria, vamos supor que a enfermaria fica com 4 pacientes. E aí, todos esses pacientes adquiriram uma síndrome gripal. É a CCIH que vai investigar o que aconteceu ali naquela enfermaria, né, que houve esse surto da síndrome gripal. Nós temos também a capacitação técnica do quadro funcional. Opa, então a gente precisa capacitar o funcionário para que ele saiba de que forma agir. Imagina só, eu tenho um funcionário novo, claro que isso é obrigação de todo mundo saber desde a época dos seus estudos, né? Mas ok, sempre que você trabalha em uma área nova, você precisa ter capacitação. Então, vamos supor, eu tenho ali um funcionário novo trabalhando naquela enfermaria. E aí ele vai lá, um técnico de enfermagem, né? Ele foi recolher os volumes dos pacientes. Aí ele chega lá no quarto com um saquinho coletor, e o mesmo saco coletor que ele esvaziou a sonda uretral da Dona Maria, ele foi lá e esvaziou da Dona Josefa. Ou seja, ele usou o mesmo saco nas 2 sondas. Isso está correto? Claro que não, vai aumentar em muito o número de infecção nesse local, né? Nessa clínica.
Então, o que que eu preciso fazer? Orientar, capacitar esse funcionário, né? E essa capacitação técnica, né? Esses cursos e tudo de higienização das mãos, espalhar cartazes pelo hospital, lembrando os 5 momentos da higienização, nós vamos falar disso já no próximo bloco, né? Tudo isso precisa ser feito pela CCIH, tá? O uso racional de antimicrobianos, a gente já tinha falado isso também na última aula, né? Então, nós precisamos orientar tanto os profissionais quanto os clientes, os pacientes, né? Sobre o uso racional de antimicrobianos. Diminuir o uso de antibiótico o máximo possível. Quando necessário, diminuir o tempo de uso. Então, nós vamos usar doses mais efetivas para que possa ser usado por menos dias. Nós vamos orientar as pessoas que o antibiótico ele precisa ser tomado nos dias e horários corretos, tudo isso, né? E as normas técnico-operacionais. Nós temos aí o que nós conhecemos como POP, né? Que é o protocolo operacional. De que forma que isso vai funcionar? Então, temos uma regra geral, que é o que a Anvisa traz, as portarias trazem, e cada hospital vai trabalhar como a forma da sua preferência, desde que não desobedeça essas regras gerais. Então, por exemplo, eu tenho aqui que um dos 5 momentos da higienização das mãos é antes do contato com o paciente. Então, tem que ter lá o cartazinho orientando que antes do contato com o paciente, o profissional deve fazer a higiene das mãos. E aí, com isso, eu estou estabelecendo normas técnico-operacionais. Nessa parte nós ficamos por aqui, vocês perceberam aí que é bem simplesinho essa parte da comissão de controle de infecção hospitalar. Apesar de ser simples, ele não é um assunto menos importante, pelo contrário, nós temos que dar bastante visibilidade para isso, né? Então, eu vou estar enviando para vocês a portaria, como eu já tinha informado. Vocês vão estudar essa portaria e responder algumas atividadezinhas que eu vou estar disponibilizando para que a gente possa fazer uma fixação. E qualquer dúvida, vocês podem estar me enviando, tá bom? Vamos agora tirar uns minutinhos de descanso, beber água, ir ao banheiro, né? Dar uma olhadinha no celular e quando voltar, desliga tudo novamente, volta aqui para a aula comigo com atenção total, tá bom? Até já, eu espero vocês.